Olá, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula desse ensino remoto de bioquímica. Vamos agora estudar um componente das células, um componente dos organismos vivos extremamente importante, extremamente abundante, que é a água. A água, apesar de não ser uma molécula orgânica, ela está intimamente ligada com as biomoléculas, né? As células, que são os compartimentos que contêm as biomoléculas, ela está presente de 90 e poucos por cento até 70% ali daquele conteúdo da célula. E como ela é um meio extremamente abundante dentro das células, nós dizemos que as células são sistemas aquosos. Então, a gente tem que tratar as biomoléculas não num ambiente seco. As biomoléculas, a gente assume que elas estão dentro de uma solução aquosa. E por isso é tão importante a gente estudar as propriedades da água e das soluções aquosas quando a gente vai estudar bioquímica, porque muito do ambiente onde as reações químicas ocorrem, muito do ambiente onde as células, as biomoléculas estão relacionadas com as propriedades das soluções aquosas, a propriedade da água. Então, se a água envolve as biomoléculas a ponto de influenciar as propriedades das biomoléculas e as propriedades das reações químicas que ocorrem dentro das células, né, influenciam o metabolismo, é importante que a gente entenda um pouco sobre as propriedades da água e um pouco também das propriedades das soluções aquosas. Bom, então a água, quimicamente falando, é uma molécula relativamente simples. Ela tem um átomo de oxigênio, né, e dois átomos de hidrogênio, ok? O átomo de oxigênio ele precisa de fazer duas ligações químicas para completar a sua última camada, e os hidrogênios ou eles cedem o seu elétron para a molécula permanentemente, sendo liberados da molécula na forma de H+, ou eles compartilham o elétron que eles têm com outro elétron de outro átomo, formando uma ligação covalente, que é o que acontece aqui na água. Então, a água ela é o produto da ligação de cada um dos hidrogênios com a molécula de oxigênio. E, pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo, ou seja, atrair mais para o lado dele os elétrons compartilhados, o lado do oxigênio vai ter uma carga parcial negativa. E, por outro lado, o lado dos hidrogênios vai acabar assumindo carga parcial positiva. Então, a gente pode dizer que a molécula de oxigênio, a molécula de água, ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Por isso que a gente fala que a molécula de água é uma molécula polar. Isso confere uma propriedade enorme para a molécula de água. Por quê? Porque o lado positivo da água vai atrair o quê? Lados negativos de outras moléculas. E lados negativos da molécula de água vão atrair porções positivas de outras moléculas. Ok? Então, a água vai interagir muito bem, né? Vai ter uma interação muito forte com outras moléculas polares também. Então, a gente diz que a água é um meio que dissolve muito bem outros compostos polares e dissolve mal, ou seja, se enfia no meio de maneira não tão eficiente entre moléculas apolares. Então, a polaridade da molécula é uma coisa extremamente importante, porque a água vai conseguir se enfiar no meio e fazer várias interações com outras moléculas polares, e não tão bem com moléculas apolares. Outra propriedade importante da molécula de água é essa grande força de atração que ela tem entre si. Uma molécula de água tem uma grande atração por outra molécula de água. Na verdade, as moléculas de água são capazes de formar um arranjo, né? Ou seja, uma rede de interações
formando várias pontes de hidrogênio entre si. Então, uma molécula de água pode fazer 3 ou mais ali pontes de hidrogênio, fazendo uma rede de interação entre moléculas de água. E isso faz com que a molécula de água, para você tirar ela desse estado de interação, dessa rede de interação, você tem que gastar muita energia. Então, para você dar mais liberdade para a molécula de água, você tem que tirar a molécula de água dessa rede de interações. Então, para elevar a molécula de água para um estado vibratório maior, ou seja, elevar a temperatura da molécula de água, você tem que fornecer uma grande quantidade de calor. E para passar essa água para o estado gasoso, ou seja, tirá-la dessa rede e deixá-la com movimento máximo, você tem que fornecer uma grande quantidade de calor. Então, essa geometria da molécula de água, junto com a sua polaridade, permite com que a molécula de água forme uma rede de pontes de hidrogênio entre si, várias moléculas de água fazendo essa rede, de maneira que é difícil tirar as moléculas de água dessa rede. O que significa isso? Eu tenho que fornecer muito calor para elevar a temperatura da molécula de água, para elevar o calor de uma certa quantidade de água. Então, isso é importante para os organismos vivos, se a gente pensar que a célula é um sistema aquoso, para você alterar a temperatura da célula, desse sistema aquoso, você tem que fornecer muita energia. Então, a água sendo o meio que contém as biomoléculas e que envolve o ambiente no qual as reações bioquímicas vão acontecer, essa água, por ter um calor, uma capacidade de manter a temperatura, isso faz com que o ambiente celular seja bastante estável com relação à temperatura, oscile muito pouco. Tudo isso devido a essa grande coesão interna, ou seja, essa rede de moléculas, rede de interações que as moléculas de água fazem. E aí, isso faz, como eu falei, com que a água tenha um grande ponto de fusão, ou seja, a temperatura para elevar a água para o estado gasoso é alta. Você também tem que ter uma temperatura grande para poder tirar ela do estado sólido. Então, se a gente comparar a água com outras moléculas, a gente vê que, por exemplo, eu tenho que elevar 100 graus para ela ir para o estado gasoso, enquanto se eu pegar, por exemplo, o etanol é bem menos, é menos de 80, assim, 20% menor a temperatura necessária aqui. O calor, né, a energia que eu preciso para ebulir a água é muito maior do que a energia que eu tenho que fornecer para levar o álcool, por exemplo, ao estado gasoso. E você pegar outras moléculas, como por exemplo o benzeno, né, a temperatura é de 80, ou seja, passar para o estado gasoso, mas ele se volatiliza muito mais fácil. Eu preciso gastar menos energia para volatilizar esse benzeno. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui agora é que você tem que gastar uma grande energia para mudar o estado vibratório das moléculas de água, ou seja, gasta-se muita energia para variar a temperatura da água. Outra capacidade importante da água, por ser polar, é uma grande capacidade de dissolver, ou seja, de se enfiar no meio de solutos também polares. Então, se a gente pegar, por exemplo, um grão de sal, né, um grãozinho de sal que é formado por uma rede de ligações iônicas entre cloro e sódio, a água, o que ela faz? Por ela ter essa carga parcial negativa, um ladinho dela ser positivo e um ladinho dela ser negativo, isso aumenta a capacidade dela interagir com essas moléculas que têm carga. E ela vai, então, se enfiando no meio dessas moléculas, rompendo essas interações chamadas ligações iônicas, e, ao fazer isso, elas insulam, ou seja, elas envolvem esses íons, tanto positivos quanto negativos. Olha o que é o cloro.
ele vai ser envolvido, o íon cloro, por ser negativo, ele vai ser envolvido pelas porções positivas da molécula de água onde estão os hidrogênios. E, por outro lado, o íon positivo vai ser envolvido pelas regiões da molécula de água que tem carga parcial negativa, que é a região do oxigênio. E aí, com isso, como as moléculas de água envolveram os íons individualmente, como se encapsulassem esses íons, eles já não conseguem interagir mais. O cloro já não interage mais com o sódio e aquele soluto formado por ligações iônicas acaba se dissolvendo. Então, a polaridade da água permite que ela se enfie ali entre as ligações entre solutos formados por ligações iônicas e não permite que eles voltem ao estado, essas ligações de volta, porque que eles vão encapsular esses íons que foram individualizados ali. Então, uma grande propriedade da molécula de água é a grande capacidade da molécula de água de dissolver solutos. Então, é muito interessante porque, às vezes, o soluto entra em contato com a água e já se desfaz individualizando as moléculas, tornando-as disponíveis, esses íons disponíveis para as reações químicas. Estou falando também de solutos iônicos, mas também estou falando de solutos que formam redes também entre si de interações intermoleculares por serem polares também. Se a gente pegar, por exemplo, alguns carboidratos, eles se agrupam ali formando um cristal por uma rede de pontes de hidrogênio, que quando entra em contato com a água, o que a água faz? Aqui eu tenho uma molécula que está interagindo com outra por meio de ponte de hidrogênio. A água se enfia no meio dessa ligação aqui e faz ligações com a molécula de cima e com a molécula de baixo, rompendo essa ligação. Então, quanto mais água, mais fácil isso acontece e é maior a capacidade de dissolver esse soluto. Então, não só os solutos iônicos, mas também solutos que são formados a partir da agregação por pontes de hidrogênio. A hora que a água se enfia no meio disso aí, ela rompe essas pontes de hidrogênio e as partículas do soluto são individualizadas, gerando o que a gente chama de dissolução, Ela vai daquele cristal, daquele grupinho de moléculas, ele vai se dissolver como se fosse um grão de açúcar. O grão de açúcar é o quê? É um monte de carboidratos, sacarose, interagindo entre si por uma rede de pontes de hidrogênio. Quando a água quando o grão de açúcar é colocado dentro da água, eu tenho muito mais moléculas de água ali. As moléculas de água vão se enfiando no meio das pontes de hidrogênio entre as moléculas de sacarose, separando essas moléculas de sacarose, a ponto de a gente já não enxergar mais depois de um tempo o grão de açúcar. Por quê? Porque as moléculas foram todas individualizadas e envolvidas pela molécula de água. Por quê? Porque essas moléculas também têm carga parcial positiva e negativa, ou até cargas positivas e negativas, que a água vai formar aquela rede de interação envolvendo essas moléculas. Então, a água também dissolve muito bem esses solutos polares. Da mesma forma, a água não consegue se enfiar no meio de solutos apolares. E aí o que acontece? Essas moléculas apolares tendem a se agregar entre si, formando pequenas ilhas que a gente chama de micelas. Então, por exemplo, quando você bota lá uma gota de óleo ou uma gota de azeite dentro de um copo d'água, o que vai acontecer? Aquele azeite é uma molécula, aquela gota, um grupo de ácidos graxos, e esses ácidos graxos não têm carga parcial positiva ali no grosso da molécula. Lógico que tem uma carga ali na ponta do ácido graxo, depois nós vamos ver isso, mas o grosso da molécula não tem carga parcial. Então, o que acontece? Essas moléculas de ácido graxo vão tentar o quê? Eles vão tender a se agregar entre si, porque a água não vai se enfiar no meio deles. Então, a água vai preferindo interagir entre si do que com essas moléculas. No fim, elas são
colocadas juntas porque elas foram isoladas pela molécula de água e você vê aquela pelotinha de gordura dentro da água em vez de ser dissolvida. Então, gente, a lição que a gente tira aqui, então, grupos polares ou grupos iônicos acabam sendo facilmente dissolvidos pela água. Porém, moléculas apolares acabam se agregando, formando uma rede de interações que a gente chama de interações hidrofóbicas, porque a água meio que não quer se encontrar com essas moléculas e acabam excluindo elas do espaço e, no fim, elas se agregam. Lembrando que nem todas as moléculas precisam ser 100% polares, nem 100% apolares. A gente viu que existem moléculas grandes com regiões polares e regiões apolares. Falei do ácido graxo, é um clássico, né? Eu tenho a região ácida, que é polar, mas eu tenho todo um corpo de hidrocarbonetos ali que forma o resto do ácido graxo, que é apolar. E aí essas moléculas vão ter comportamentos diferentes em relação à água. Eu posso ter regiões da molécula no qual a água tem afinidade e regiões da molécula no qual a água não tem afinidade. Essas moléculas são chamadas de moléculas anfipáticas. Então, o que são moléculas anfipáticas? São moléculas com regiões polares e regiões apolares. Então, a região polar vai atrair muitas moléculas de água. E as regiões apolares, em vez de interagir com a água, vão querer interagir entre si. E aí essas moléculas vão se agregando por causa da sua região apolar. No fim, a região apolar se junta e expondo a parte polar para a superfície para entrar em contato com a água. Esse é o princípio de organização das membranas. A parte polar do lipídio de membrana, ele que vai entrar em contato com a superfície aquosa externa e interna da célula, enquanto aquele miolo da membrana plasmática é formado por regiões apolares que vão tender a interagir mais entre si, ou seja, a cauda de uma molécula com a da outra, do que com a água que fica externamente. Isso ajuda a estabilizar a membrana plasmática. Bom, a gente está falando de moléculas, né, sólidas, moléculas que ficam no estado líquido também, mas a gente também tem moléculas que a temperatura ambiente estão na fase gasosa. E essas moléculas na fase gasosa podem ser também polares ou apolares. E da mesma forma, gente, gases apolares são pouco solúveis em água. Por exemplo, o próprio oxigênio, o O2. O O2 ele é o fruto da ligação do oxigênio com o outro. Então, não tem um que puxa para um lado, outro que puxa para o outro, para distribuir desigualmente as cargas. As cargas ali são distribuídas igualmente. E ali a molécula é dita apolar, porque não tem polo. A mesma coisa o CO2. O CO2, o carbono faz uma ligação com 2 oxigênios. E aí, o que acontece? O oxigênio de cá vai puxar igualmente o elétron do carbono do que o outro oxigênio do outro lado, equilibrando as cargas parciais, fazendo com que a molécula de dióxido de carbono, né, CO2, seja também uma molécula polar. Então, o CO2, o gás carbônico que é liberado na água ou em qualquer líquido, não vai tender a ficar misturado na água, ele vai tender a sair fora, né? Principalmente se as moléculas de água não estiverem com um grau de movimentação razoável, por exemplo, no estado líquido. Então, quanto maior a temperatura da solução aquosa, menos esses gases vão ficar dissolvidos na água. Isso a gente vê no refrigerante, o CO2, que é inoculado forçadamente ali no refrigerante. Quando o refrigerante está gelado, ali as moléculas de água formando aquela rede de menor mobilidade, vai prender mais fácil o CO2 ali dentro. Mas a partir do momento que eu movimento aquela trama de moléculas de água e elevo a temperatura, né, refrigerante quente, eu facilito o escape dessas moléculas de CO2 que não estão nem um pouco a fim de ficar no meio das moléculas de água, porque as moléculas de água não têm interação boa com elas, porque a molécula de água é polar e o CO2 é apolar, a mesma coisa do oxigênio. Sabe por que você está explicando isso? O que isso tem a ver com a vida da gente?
É porque é o seguinte, o sangue é uma solução aquosa, as células são soluções aquosas, né? Então, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, ele tem que ser transportado a todas as células, mas ele não pode ser transportado diretamente pelo sangue, porque o sangue não tem afinidade ali em dissolver aquele oxigênio. Então, precisa de moléculas transportadoras para fazer isso. A célula tem todo um aparato de hemácias, porque o sangue não transporta homogeneamente ali o oxigênio, porque o oxigênio é apolar no meio aquoso que é polar. Então, olha só, a polaridade da água não combina com a apolaridade do oxigênio, e por isso a gente tem que ter todo um grupo de células que faz esse transporte para nós. Transporte de gorduras é a mesma coisa. Preciso de transportadores, por quê? Porque no sangue não vai difundir de maneira eficiente, porque um é polar, o outro é apolar. Outra coisa interessante, gente, é a questão do seguinte. Imagina que os solutos em soluções aquosas em meios diferentes, o que pode acontecer? Esses solutos vão sempre tentar o quê? Ser dissolvidos pela água com uma tendência que depende da o quê? Da polaridade. Então, se a água tem grande afinidade por um soluto, ele vai tentar se enfiar no meio dessas moléculas. Muito bem. Então, se eu tenho um compartimento que permite que a água entre ali, e esse compartimento está cheio de soluto, a água vai tender a entrar ali. E à medida que a água vai entrando dentro desse compartimento, o que vai acontecendo com esse compartimento? Ele vai enchendo, 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 a ponto de quê? De pressionar com o volume daquela água ali as suas superfícies. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula aqui, um compartimento, uma organela, e essa organela está rica em soluto, o que vai acontecer? A água vai tender a entrar, e essa água vai entrando, 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 e vai começar a exercer pressão nas paredes, porque o volume da água vai aumentando e a parede é a mesma. Então, a água vai enchendo aquele compartimento, quer seja uma célula, uma organela, e vai fazendo o quê? Vai pressionando as paredes. Essa pressão exercida pela água, quando ela entra tentando dissolver um soluto que está lá dentro, a gente chama de pressão osmótica. Por que pressão osmótica? Porque vem da palavra osmose. O que é a osmose? É a tendência, gente, da água passar daquele meio ali que está pouco concentrado e ir para o meio bastante concentrado, porque o soluto está lá e ele quer dissolver. Então, quando a água passa do meio onde tem menos soluto para o meio onde tem mais soluto que ele está querendo dissolver, esse movimento da água a gente chama de osmose. E a água entrando por osmose vai pressionar a superfície desse compartimento com uma pressão X. Essa pressão X a gente chama de pressão osmótica. Certas células, por exemplo, aquelas que têm parede celular, conseguem conter a pressão osmótica com eficiência. Porém, existem células que não conseguem conter essa pressão osmótica, por exemplo, as células animais que não têm parede celular, e o que acontece com essas células? Elas vão acabar se rompendo. Então, é muito comum que a gente tenha ambientes internos e externos aquosos, né? Por exemplo, uma bactéria que vive na água, dentro da bactéria é um sistema aquoso, fora da bactéria é outro sistema aquoso. E a concentração de solutos dos dois lados não seja igual. E aí você pode ter o quê? O meio interno mais hipertônico do que o externo, mais soluto aqui dentro do que lá fora. E a tendência, então, é a água entrar, um fenômeno chamado osmose. A água entrando por osmose pressiona as paredes da célula. Essa pressão é chamada de pressão osmótica. O outro lado também acontece. Às vezes o meio interno está mais diluído que o externo, ou seja, está hipotônico em relação ao meio externo.
Então, a água vai sair de dentro da célula e vir para fora, é a célula murcha. Entenderam? Isso acontece muito nos sistemas celulares. Bom, por fim, a gente vai falar um pouco sobre um processo que a água pode sofrer, mas é um processo raro, que é o processo de ionização da água. O que é ionização? É o processo no qual a molécula que está no seu estado neutro se transformar num íon. Por exemplo, os ácidos são facilmente ionizáveis. Quando um ácido, por exemplo, HCl, é colocado, ácido sulfúrico, é colocado em meio aquoso, rapidamente esse ácido vai liberar os seus hidrogênios e assumir carga negativa. As bases, o contrário. Elas se dissociam facilmente. Ela vai liberar os íons OH negativo e vão assumir uma carga positiva que sobrou. A água, por sua vez, ela tem um grau de ionização baixo. O que significa isso, Gustavo? Que a tendência da água é ficar em H2O mesmo, tá? Ou seja, numa grandíssima quantidade de moléculas de H2O, poucas delas vão espontaneamente se transformar em H+, mais OH-, ok? Então, a ionização da água é baixa. Baixa quanto, Gustavo? É o seguinte, gente. Se eu pegar 1 mol de moléculas de água, né, que é 6 vezes aquele número enorme lá, vezes 10, 23, 1 mol de moléculas de água, naquele 1 mol de moléculas de água, uma ínfima quantidade vai se ionizar. Na verdade, é uma em cada o quê? 10 elevado a menos 7 moléculas de água vão virar íons. Ou seja, é uma em cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma em cada 10 milhões vão se desfazer em H+ e OH-. Então, Gustavo, o que você está querendo dizer? Se tem uma quantidade de água lá qualquer, uma molécula vai se desfazer em cada 10 milhões. É muito pouco. Então, a tendência é que a água fique no seu estado de água mesmo. Então, a gente pode medir essa quantidade de água que se desfaz pelo número de OHs menos ou de H+, que está ali dentro daquela solução. Então, se eu tenho um recipiente no qual eu só coloquei água lá dentro, o que aparecer de H+ lá foi produto do quê? Da quebra do H2O em H+ e OH-. Então, essa medida da ionização é dada pelo número de H+ ou de OH- que eu encontro naquela solução que só tinha água. Então, se eu estou falando que em cada mol só 10 elevado a menos 7 se ioniza, então eu posso dizer que o seguinte: a água no seu estado neutro, ou seja, sem adição de base ou de ácido, vai ter como concentração de H+ essa quantidade aqui, 10 elevado a menos 7. Bom, então a gente fala que no estado neutro, uma solução tem essa quantidade de íons H+. Porém, a gente sabe que os ambientes celulares não são feitos só puramente de águas. Lá dentro tem um monte de outras moléculas e essas moléculas vão soltar na água íons OH+, íons OH-. Então, o meio da célula, com esse tanto de molécula entrando, saindo, se desfazendo, se remontando dentro daquele ambiente celular, vai adicionar H+ no meio e vai tirar H+ do meio o tempo inteiro, fazendo com que o quê? Essa condição de 10 a menos 7 possa subir ou diminuir. Então, o que a gente pensa? Se eu tiver uma solução no qual eu estou adicionando ácidos dentro dela, o que acontece quando eu coloco ácido no meio aquoso? Eu libero H+ e, por exemplo, o íon negativo.
Então, quanto mais ácido eu coloco dentro de uma solução, maior vai ser a quantidade de H+ naquela solução. Então, se eu tenho na água pura uma quantidade de 10 elevado a menos 7 na água neutra, quando eu coloco H+ nesse meio, ou seja, eu torno ele ácido, eu estou aumentando a quantidade de H+ nesse meio. E aí essa concentração de 10 a menos 7 vai ficando maior. 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 1, 10, 10 a 1 e assim por diante. Então, esse número vai ficando cada vez o quê? Maior. Lembrando que eu estou com uma potência negativa aqui. Então, 10 a menos 7, 10 a menos 6, gente, é maior do que 10 a menos 7. Não se esqueçam disso. Então, à medida que eu vou colocando ácidos naquela solução, ou seja, à medida que aquela solução, ou aquele ambiente celular, ganha H+, esse valor vai passando de 10 a menos 7 e começa a ficar o quê? Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3 e assim por diante. Da mesma maneira, gente, se eu começar a tirar H+ de uma solução, ou aumentar ao contrário a quantidade de OH-, que é o contrário de colocar H+, esse número vai ficando o quê? Menor, 10 a menos 8, 10 a menos 9. Então, quando o meio vai ficando básico, esse valor vai ficando cada vez menor. Bom, então, descobriu-se então uma medida para ficar falando se o meio está neutro, ácido ou básico, sem ficar utilizando esse conceito aí das potências de 10 e fazendo as continhas exatas. Porque são muito H+ que entra, muito H+ que sai, então a gente está trabalhando com valores muito altos. Então, a solução foi logaritmizar esse número. Então, para não ficar essa confusão de que quanto mais o número vai ficando menor, fizeram o logaritmo negativo. De maneira que o quê? Quando o pH está ácido, a concentração de H+ vai só aumentando. E aí o logaritmo negativo também vai ser o quê? Vai só diminuindo. Então, o pH neutro corresponde a 7, porque naquele meio, a gente viu que só tem água, e a água só libera, pela própria ionização, uma concentração de H+ 10 a menos 7. Faço o logaritmo negativo de 10 a menos 7, o valor é 7. Quanto mais o pH fica ácido, mais H+ entra no meio e menor vai ficando o número. Quanto menos H+ tem no meio, menor a concentração, vai ficando menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. E o logaritmo negativo disso é o quê? 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente chegou nessa escala de pH, onde os pHs mais ácidos ficam o quê? Na casa de 1. O que é isso, gente? É quando eu tenho só H+ ali naquele meio. E quando eu tenho pHs, concentração de H+ 10 a menos 14, ela é tão pequena que no fim não tem H+, tem só a outra parte da água, que é o quê? Só OH-. Ok? Então, isso é o que nós temos para a medida de concentração de H+ no meio. A gente vai ver na bioquímica que o H+ é extremamente essencial para transformar moléculas. Então, se o meio está rico em H+, ou se o meio está pobre em H+, as moléculas vão reagir de uma maneira ou de outra. Então, o ambiente celular é fortemente influenciado pela concentração de H+ e a concentração de OH- naquele meio. E a gente vai ver que as reações bioquímicas estão sempre liberando H+, pegando H+, liberando OH-, ganhando OH-. Isso faria com que o pH da célula virasse um samba, ficasse variando o tempo inteiro. Só que o pH das células tem que ser constante, porque as reações bioquímicas precisam de um ambiente constante para acontecer.
E aí que a gente fica pensando, se as enzimas precisam de um pH muito específico e ele tem que ser constante para trabalhar, e eu acabei de falar para vocês que o ambiente celular é dinâmico, isso afetaria o pH das células, como é que eu resolvo esse problema? A célula resolve esse problema com a liberação, a produção, a presença de tampões biológicos. O que são tampões biológicos? São moléculas que seguram o pH numa faixa muito específica. Como que eles fazem isso? Da seguinte maneira, quando o meio começa a ganhar H+, ele vai pegando para ele e aí estabiliza. E quando o meio começa a perder H+, porque as reações estão acontecendo, tirando os H+ do meio, ele devolve o H+ para o meio. Então, as moléculas chamadas tampões biológicos têm essa função, manter o pH estável dentro de uma faixa. E como que elas fazem isso? Se o meio começa a entregar, se as moléculas, se as reações bioquímicas começam a entregar muito H+ para o meio, esse meio ia se acidificar. Ele não se acidifica, por quê? Porque os tampões vão lá e catam as moléculas de H+ e incorporam na sua molécula. Da mesma forma, se o ambiente celular muda e começa a tirar H+ do meio, esse meio ia ficar básico. E aí, nesse momento, os tampões devolvem os H+ que eles pegaram para o meio de volta, mantendo a concentração de H+ praticamente constante, mesmo o ambiente celular tomando e pegando o tempo inteiro. Então, quando o meio está perdendo H+, ele entrega. Quando o meio está ganhando em excesso, ele pega. Então, de maneira que o meio vai ter sempre uma quantidade mais ou menos constante de H+, fazendo com que o pH estabilize. Esse é o grande papel de quem? Dos tampões biológicos. E cada molécula consegue manter o pH dentro de uma faixa. A gente chama aqui de essa constante isoelétrica aqui. Então, se a gente for pegar aqui, ó, essa molécula de acetato, que é essa molécula aqui de baixo, ela segura o pH nessa faixa aqui, ó, por volta do 4,7, né? Aqui, ó, entre 3,7 e 5,7. Já o fosfato é um tampão que segura o pH numa outra faixa, entre 7,8 e 5,8. E o íon amônio segura numa faixa um pouco mais alta, na faixa de 8 até a faixa de 10, ou seja, num ambiente bem básico, e aqui no ambiente bem ácido, aqui no ambiente bem neutro. Então, se a célula funciona melhor num cenário neutro, eu preciso liberar essa molécula aqui, que são os fosfatos. As células são cheias de fosfato. Agora, se a célula precisa funcionar, ou seja, se as enzimas funcionam melhor no ambiente mais ácido, eu vou aumentar a concentração de acetatos ou outros tampões biológicos que seguram o pH, mas numa faixa mais ácida. Ah, mas as minhas enzimas, num determinado momento, precisam de um ambiente mais básico. A célula vai começar a liberar tampões biológicos que seguram na faixa básica. E o amônio é um deles. Entenderam a função dos tampões biológicos? Que é estabilizar o ambiente celular de acordo com a necessidade. Existem células que, num determinado momento, precisam de estar numa situação básica. Em outros momentos, numa situação ácida. Em outros momentos, num cenário neutro. Porque as enzimas precisam de pHs específicos para trabalhar. Então, os tampões fazem esse papel. E a célula não precisa ficar o tempo inteiro no mesmo pH. Como que ela faz isso? Ela vai trocando os tampões de acordo com a necessidade. Libera um, tira o outro. E aí a célula funciona bem assim. Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula sobre água. Nós aprendemos coisas importantes. Primeiro, a água é uma molécula polar que dissolve moléculas polares, se enfia no meio de moléculas polares e retém moléculas polares no meio da sua trama. As moléculas de água formam uma rede de moléculas de água entre si ali, sendo que é difícil tirar as moléculas de água dessa rede. Então, para esquentar a água, tem que gastar muita energia.
Para tirar a água do estado líquido, muito mais energia ainda. Outra coisa que aprendemos é que a água ioniza pouco. Então, a água não se quebra facilmente em seus íons H+, ou H-. Então, se o meio ganha H+, ou H-, não é porque a água se desfez. É porque as reações bioquímicas, as moléculas estão entrando e saindo, estão fornecendo H+, estão fornecendo OH- para o meio. Isso faria com que o pH variasse. E o pH não varia por quê? Porque existem os tampões biológicos. Joia, todas essas propriedades da água nós vamos usar ao longo dessa disciplina. Então, guardem com carinho essas propriedades que eu falei, estudem os materiais e fechamos aqui esta aula sobre águas e sistemas aquosos. Abraço, pessoal, e encontro vocês na próxima aula.